Mais um vídeo da série de dicas do Checklist SEO e essa é uma dica muito importante para quando você for fazer a mudança de um site. Se você precisa mudar o seu site ou se um cliente vai mudar o site, você precisa ter alguns passos para seguir para que você não tenha um grande impacto em SEO por conta dessa mudança. Você vai ter que seguir uma pequena série de passos, um checklist de migração, para que você não tenha problemas na perda dos dados desse site ou na perda de ranqueamento. Uma coisa que um amigo me ligou outro dia e falou, olha, um cliente meu está querendo refazer o site e ele disse que ele não pode perder posição no Google de jeito nenhum. O que eu falo para ele? Como é que eu faço? Eu falei, beleza, a gente tem aqui um checklist de migração de site com minimização de perda de posições. É importante você manter em mente que assim, você mudou o site, você vai ter perda de posição. Não tem como você não perder nada. Em algumas posições você vai cair, em outras posições você vai ficar e depois vai subir, em alguns casos você vai subir logo de cara. Mas não tem como mexer em um site inteiro e ele não mudar de posição. A não ser que você fizer a migração de um site de WordPress para WordPress, mantiver toda a estrutura de página, de URL e mudar só o tema. Mas aí você não está fazendo uma mudança tradicional de site, você está fazendo uma mudança de tema dentro do ambiente WordPress. Ainda assim, o tema tem estrutura de linkagem dele de menu, de rodapé, de páginas laterais, de sidebars, então assim, vai ter impacto. Tá? Não tem como, é impossível você migrar um site e não ter perda de posições. O que você pode fazer é trabalhar proativamente para minimizar isso o máximo possível. Então vamos lá. Primeiro passo, você precisa documentar todas as suas palavras-chave e as posições que você tem. Então você vai precisar saber para quais palavras você está ranqueado, quais são as páginas que estão ranqueadas para essas palavras-chave e em qual posição. Isso vai te ajudar a construir um mapa do site. Você pode fazer isso utilizando o seu sitemap XML ou construindo um mapa manualmente se for um site pequeno. E aí, quando você for migrar essas URLs para as novas, você vai documentar quais são as novas URLs e fazer lá no seu htaccess o D para. Então está saindo da URL X para a URL Y. E você tem que fazer esse redirecionamento um por um. Tá? Esse é o primeiro passo fundamental. Então você vai utilizar o Google Webmaster Central, tá? A central de webmasters. Você vai utilizar o seu Google Analytics e você vai exportar esses dados provavelmente para um formato XLS. Você pode até exportar em CSV, mas depois você vai documentar isso numa planilha de Excel para facilitar o pessoal de TI, o pessoal de desenvolvimento, a fazer o mapa de redirecionamentos depois. Na sequência, o seu passo 2 vai ser descobrir quais são as suas landing pages mais importantes. Quais são as landing pages que trazem mais tráfego no site. Se você tiver, por exemplo, 1000 páginas indexadas, com certeza 20% delas, 200 páginas, vão ser responsáveis por mais ou menos 80% do seu tráfego. Tá? Existem algumas páginas que trazem muito mais tráfego do que outras. Essas páginas você vai considerar suas landing pages. Se você já trabalha com landing pages estruturadas para esse tipo de tráfego, isso é mais importante ainda. Você vai ter um mapeamento mais detalhado e mais aprofundado dessas páginas, para que a página no site atual e a página no site novo sejam praticamente idênticas. Você vai até melhorar o conteúdo onde você puder no momento da migração, para que você não perca e até ganhe algumas posições para essas landing pages. O que acontece? Em alguns casos é muito difícil você priorizar. Um outro amigo me ligou já faz aí algumas semanas e falou, cara, eu estou migrando um e-commerce com 18 mil páginas, o que eu faço? Falei, é impossível você fazer manualmente uma migração de um e-commerce numa plataforma fechada para uma plataforma open source e conseguir exportar as 18 mil páginas. Mesmo que você exportasse, você ia ter que fazer a vinculação entre elas. Então, como é que você ia fazer para descobrir quais as páginas do site antigo correspondem ao site novo? Foi feita toda a reimportação do banco de dados e o cliente recadastrou boa parte desses produtos através do software de exportação dele. Então, vai ser muito difícil você conseguir que esses softwares conversem entre si. Você vai ter que eleger dessas 18 mil páginas quais você vai migrar. O que não dá para esquecer nessa hora? As páginas institucionais mais importantes, as páginas de categoria e subcategoria, mesmo que sejam 200, vai ter que fazer o depara das 200. E os produtos individuais mais visitados. Se isso der 1000 páginas, vai dar um trabalho do cão, mas tem que fazer. Não tem jeito.
Em um site com 18 mil páginas, as 1000 principais correspondem a 4 ou 5% do total do site. Se nem esses 4 ou 5% você migrar com cuidado, todas as outras vão acabar se perdendo. Se você conseguir migrar 4 ou 5%, o Google automaticamente vai começar a substituir os rankings antigos pelos novos. Se você puder fazer o mapa de migração de antigas para novas automaticamente, ou tiver como fazer isso através de um software, melhor ainda. Mas sabendo quais são as landing pages, você consegue eleger as páginas mais importantes do site e cuidar dessa migração. Na terceira etapa, você vai fazer o setup do site, ou seja, você vai fazer a configuração dele para que ele corresponda à configuração que você tinha antes. Então você vai instalar a mesma conta de Google Analytics, você vai validar na central de webmasters do Google, você vai colocar o seu robots.txt rodando, você vai gerar o sitemap das páginas novas para que isso acelere a indexação do Google dessas páginas novas, e você vai testar o seu htaccess antes de subir para o servidor definitivo. Tem versões diferentes do Apache que lidam com versões diferentes do arquivo htaccess. Então, para cada servidor Apache, você vai ter que fazer algumas configurações específicas. Então, é importante que você teste isso antes de colocar no ambiente de produção. Tá? Cheque o nível de página das suas landing pages. Então, se essas páginas que trazem mais tráfego estão no nível de página de categoria, de subcategoria, no nível de produto, se são páginas de um blog, por exemplo, a gente trabalhou com uma rede de escolas de inglês que tinha um blog dentro do site. As páginas do blog ranqueavam melhor do que as páginas do site, porque o site era feito em uma estrutura proprietária e não permitia fazer algumas configurações que o SEO demanda. E o blog era feito no WordPress e ranqueava maravilhosamente bem. Então o que a gente fazia? Construía posts que ranqueavam bem e geravam tráfego para a página de vendas do site. Gere uma lista dos links internos em cada página importante. Então, para cada página que está ranqueada, você vai ter que descobrir quais páginas linkam para ela, para que ela não perca a linkagem interna e não caia de relevância na migração do antigo para o novo. Esse é um passo fundamental. Documente também quais são as âncoras que você usa no seu link building, tanto as âncoras internas do site quanto as âncoras externas. As palavras-chave âncoras vão ser importantes você manter mapeadas para não correr o risco de fazer uma super otimização e depois da migração acabar sendo penalizado ao invés de ver seus rankings subindo. Outra coisa que você vai ter que checar é quem já está linkando para você. Muitas vezes os links externos que você recebe não chegam em uma página de categoria ou na página principal. Eles chegam em uma página profunda. E aí na hora de fazer a migração você perde essa página profunda. E aí você vai acabar perdendo esse link, porque ele vai cair numa página 404, ele vai dar uma página de erro. Isso vai fazer com que o seu domínio perca autoridade, perca um pouco de relevância. Então, mapear os links externos e mapear para qual página ele está linkando é um passo fundamental para que você não perca o valor desses links. Aí você cria o redirecionamento 301 daquela página que não vai mais existir para a página nova, para onde aquele link deveria estar apontando. Se não for possível fazer isso, você vai entrar em contato com o site que linkou você e vai pedir para o webmaster se ele poderia, por favor, trocar para o link novo que você vai ter. O ideal é você fazer o primeiro passo, você resolver. Se você não puder resolver, você entra em contato com quem te gerou o link. O problema é que alguns sites têm centenas de links. E aí entrar em contato com todas essas pessoas demanda uma equipe preparada para isso e um tempo para fazer esses contatos, receber e deixar tudo organizadinho. Se você não tiver essa estrutura, é melhor ir pela alternativa 1 e fazer os redirecionamentos. Se possível, fazer essas mudanças de forma gradual. Tá? Você não migrar o site todo de uma vez. Se você puder, por exemplo, pegar 2 ou 3 landing pages e fazer a migração para a estrutura nova, para testar como é que o Google vai ler essa estrutura. Se ele vai encontrar problemas no HTML, se ele vai conseguir fazer indexação, se o ranqueamento vai funcionar direitinho. Se você conseguir fazer isso dessa forma, você tem aí a chance grande de conseguir fazer uma migração sem ter impactos muito grandes em perda de posições. Então, vamos repassar rapidamente aqui. Primeiro passo, você vai documentar as palavras-chave para as quais você está ranqueado, qual página está ranqueando para essa palavra-chave e em qual posição você está ranqueado. No segundo passo, você vai determinar quais são as landing pages, quais são as páginas de entrada importantes no seu site. E você vai cuidar delas para que elas não percam ranqueamento ou percam o mínimo possível quando você fizer a migração.
Você vai fazer o redirecionamento 301 de cada uma delas e vai refazer o sitemap, o robots.txt, todos os arquivos de indexação do seu site. Na terceira etapa, você vai fazer o setup do site. Você vai criar todos os arquivos de indexação já no ambiente novo e testar esse ambiente antes de fazer a publicação do site. Isso vai evitar com que você tenha erros de redirecionamento, sitemaps deletados ou problemas no rastreamento do novo ambiente do site. Eu já vi sites serem migrados e o ambiente novo de rastreamento tinha um robots.txt dando disallow barra, ou seja, ele estava bloqueando o site inteiro para indexação. Do dia para a noite, esse site perdeu mais de 200 mil visitas. Por quê? Porque não foi testado o ambiente novo de SEO. Todo mundo presumiu que ele ia copiar o ambiente velho. E aí teve um problema muito grave em perda de posições, perda de tráfego, e levou algum tempo até conseguir recuperar essas posições. Na quarta etapa, você vai checar todos os links que você já tem. E se forem links para páginas profundas, você vai cuidar de fazer o redirecionamento de cada categoria para cada categoria e de página por página, pelo menos dos links mais relevantes que você recebe. E no último passo, você vai tentar fazer essa migração de uma forma gradual. Você vai testar um pedaço do site migrado funcionando no ambiente novo versus o ambiente antigo. Se funcionar em um pedaço, aí você replica isso para o site inteiro. Nem sempre é possível fazer esse tipo de migração. Esse quinto passo é bem mais difícil em sites muito grandes ou em servidores onde você não tem o controle. Mas sempre que for possível, é interessante você migrar dessa forma. Eu espero que essas dicas te ajudem. Se você precisar trocar a versão de um site, você sofra o mínimo possível. O que eu posso te dizer é, dá trabalho, mas fazendo de forma organizada, dá para perder o mínimo possível de posições e até tentar dormir durante o processo de migração. É isso aí, sucesso!